Olá, eu sou o Johnny e esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelos meus companheiros Gabriel Godinho e João Rizart. A ideia desse trabalho é provar a NP completude de dois problemas computacionais, no caso do caminho hamiltoniano e do problema do caixeiro viajante. A definição do problema do caminho hamiltoniano, ou simplesmente HP, é se dado um grafo G a um caminho em que se passa todos os vértices G exatamente uma vez. Mostraremos que esse problema é um problema NP completo, primeiro mostrando que é um problema NP, e depois mostrando que é um problema NP difícil. Para provar que HP pertence a NP, utilizamos um pseudocódigo de uma máquina de Turing não determinística. Caso não haja um caminho hamiltoniano em G, então não importa que ramificação a máquina utilize, porque ela sempre retornará não, uma vez que encontrará um vértice já visitado ou sem saída. Isso acontece porque a máquina só para de percorrer até que o número de vértices encontrados seja igual ao número de vértices totais de G. Se a máquina saiu do loop, significa que ela percorreu o número de vértices igual ao número total sem repetir nenhum, ou seja, há um caminho hamiltoniano, e assim a máquina aceita a entrada e retorna sim. Por construção, a complexidade para verificar uma entrada de um grafo utilizando esse pseudocódigo é o número de vértices mais o número de arestas, portanto, é um tempo linear. Agora, a gente vai mostrar que o problema do caminho newtoniano é um problema NP difícil. E para isso, a gente vai mostrar uma redução polinomial do 3-SAT para ele. Ou seja, a gente vai pegar uma expressão booleana na CNF com exatamente 3 literais por cláusula e vai mostrar que dá para transformar ela em um grafo dirigido com dois vértices especiais ST e que existe o caminho newtoniano desse grafo entre ST se somente se a expressão era satisfazível. Sendo assim, a gente vai pegar a expressão e, para cada variável da expressão, a gente vai construir uma estrutura dessas que parece um losango. A gente vai pegar essas estruturas, uma para cada variável, e vai concatenar elas uma embaixo da outra, desse jeito aqui. A gente vai chamar o vértice mais acima da primeira estrutura como S e o vértice mais abaixo da última estrutura como T. Além disso, a gente também vai criar um vértice especial para cada cláusula da expressão. Perceba que dentro dos losangos tem essas linhas de vértices. Nessas linhas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pôr nelas um par de vértices vizinhos para cada cláusula que tem na expressão. E a gente ainda vai pôr um vértice entre cada um desses pares. O jeito que a gente vai fazer para ligar os vértices especiais das cláusulas aos losangos é o seguinte. Se uma variável aparece em uma cláusula como um literal positivo, a gente vai pegar o parzinho equivalente que a gente criou para aquela cláusula específica dentro do losango daquela variável, vai pegar o vértice da esquerda dele, vai pôr uma aresta que vai dele até o vértice especial da cláusula, e uma aresta que vai do vértice especial da cláusula até o vértice direito do parzinho. Se a variável aparecer como literal negativo, a gente vai fazer o contrário. A gente vai pegar o da direita e vai até a cláusula, e a gente vai pegar a cláusula e vai até a da esquerda. Certo. Com isso, a gente terminou de construir o grafo inteiro. Agora o que a gente tem que fazer é mostrar que se a expressão é satisfazível, existe um caminho newtoniano no grafo, e se existe um caminho newtoniano no grafo, a expressão é satisfazível. Vamos começar supondo que a expressão é satisfazível. A gente vê primeiro que só tem dois jeitos de você percorrer todos os vértices de um losango passando por eles uma só vez. Ou você vai da esquerda para a direita desse jeito, ou você vai da direita para a esquerda desse jeito. Sendo assim, a gente vai pegar a valoração, que a gente sabe que satisfaz a expressão. Para cada variável, a gente vai ver. Se a variável for verdadeira na valoração, a gente vai no losango dela e vai percorrer ele desse jeito aqui. Se a variável for falsa, a gente vai no losango dela e percorrer ele desse jeito aqui, no caminho. Para ligar os vértices especiais das cláusulas nesse caminho, a gente vai fazer o seguinte. Para cada cláusula, a gente vai ver um dos literais que satisfaz ela. A gente vai na variável equivalente àquele literal, a gente vai no parzinho equivalente àquela cláusula e vai fazer um desvio de um dos vértices até o vértice especial da cláusula e dele já voltar para o vértice vizinho. A gente garante que a gente vai conseguir sempre fazer esse desvio, que a gente sempre vai conseguir voltar para o vértice vizinho, porque a gente fez os caminhos aqui de acordo com a valoração das variáveis. Então, falta mostrar que se existe um caminho, então a gente consegue uma valoração. Vamos supor o primeiro caso mais simples, de que é um caminho simples que começa no S,
percorre o losango de cima inteiro, o de baixo até em diante até o último, todos em ordem, e que faz pequenos desvios para as cláusulas eventualmente. Se o caminho for desse tipo, a gente consegue mostrar bem fácil que a gente basta pegar uma valoração onde, se a gente percorrer o losango da esquerda para a direita, a gente fala que aquela variável é verdadeira, e se for da direita para a esquerda, a gente fala que aquela variável é falsa. Com isso, a gente consegue satisfazer a expressão. Mas ainda pode acontecer o caso de o caminho não ser tão bonito desse jeito, e ser alguma coisa assim. A gente pode supor, sem perda de generalidade, que o caminho vai ser assim, que a gente vai sair de um vértice, ir para um vértice de uma cláusula, e depois sair dessa cláusula e ir para um outro losango. Nesse caso, perceba o seguinte, esse vértice A2 aqui, tem duas possibilidades para ele. Ou ele faz parte do mesmo parzinho que o vértice A1, ou ele separa o parzinho do vértice A1 com o vértice aqui da esquerda do parzinho do vértice A3 com o vértice aqui da direita. No primeiro caso, a gente sabe que só tem 3 arestas que entram nesse A2. Uma vem da cláusula aqui, uma vem do A1 e uma vem do A3. Como a gente já passou pelo A1, já passou pela cláusula, já saiu dela, a gente só pode entrar no A2 sem a gente vir do A3. Além disso, se a gente considerar agora que o A2 separa os parzinhos desse aqui e desse aqui, só tem 2 arestas que entram nele, uma que vem do A1 e uma que vem do A3. Como a gente já passou pelo A1, a única aresta que entra nesse cara aqui é a do A3. Então a gente só pode chegar nele pelo A3. De ambos os jeitos, a gente só consegue chegar no A2 vindo por A3. E a gente sabe que só tem 2 arestas que saem do A2. Uma que vai para o A1 e uma que vai para o A3. Como a gente já passou por A1 e como a gente já passou por A3, a gente não pode sair do A2 e ir para nenhum deles de novo. Então, nosso caminho newtoniano tem que acabar aqui. Mas a gente sabe que tem um vértice lá no final, que é o vértice T, que não tem nenhuma aresta que sai dele. Então, o caminho newtoniano sempre tem que acabar nele. E como o caminho newtoniano não pode acabar no T e no A2 ao mesmo tempo, nós temos que este tipo de caminho aqui, se existir, não é o caminho newtoniano. Para existir um caminho newtoniano nesse grafo, ele tem que ser um caminho simples, que segue todos os losangos em ordem daquela maneira que a gente apresentou antes. Desse modo, a gente conseguiu mostrar que essa redução de fato é uma redução do 3-SAT para o problema do caminho newtoniano. Mas ainda falta mostrar que ela é uma redução polinomial. E isso é fácil fazer, porque é só pensar que, para construir o grafo, basta percorrer a expressão e, para cada variável nova que aparecer, botar os vértices de acordo na forma do losango. Além disso, basta percorrer de novo a expressão e, para cada cláusula, ir interligando ela com os parzinhos correspondentes dentro de cada losango. E com isso a gente consegue um algoritmo que constrói o grafo em um tempo polinomial com o tamanho da entrada. Então agora vamos falar do problema do caixeiro viajante, o TSP, onde dado um grafo G, queremos saber se existe um ciclo hamiltoniano tal que o custo de percorrer ele não exceda K. Primeiro vamos provar que TSP pertence a NP por meio de um algoritmo não determinístico do pseudocódigo a seguir. O pseudocódigo começa adivinhando um vértice para cada vértice. Após isso, ele verifica se todos os vértices que ele adivinhou são distintos entre si, ou seja, não tem nenhum repetido. Caso positivo, ele analisa o custo de percorrer esses vértices na ordem que foram adivinhados. Se o custo não exceder K, então o algoritmo retorna assim. O tempo que o algoritmo leva para adivinhar um vértice pertencente a V é linear. Nós estamos fazendo isso tamanho de V vezes, ou seja, polinomial. Para verificarmos se todos os vértices são distintos, nós levamos tamanho de V ao quadrado, polinomial. Para verificar se o custo não excede K, podemos fazer isso em um tempo limitado superiormente por tamanho de E. Ou seja, o algoritmo executa em tempo polinomial, como queríamos. Agora, para provar que TSP pertence a NP difícil, nós vamos reduzir HP para TSP. Para isso, pegamos uma entrada do problema HP, o grafo G, transformamos em G', simplesmente copiando o grafo e atribuindo peso zero a todas as arestas já presentes. Após isso, nós completamos o grafo atribuindo peso maior que zero a todas as novas arestas, como por exemplo desse jeito. Dessa forma, nós pegamos a instância do problema TSP G' com custo limite zero. Assim, o único jeito de acharmos um ciclo hamiltoniano aqui é percorrendo as arestas que já estavam presentes na entrada do problema HP. Ou seja, se essa entrada for positiva para TSP, também será positiva para HP.